Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, atuante na seara da busca e apreensão em benefício, em prol, em defesa do devedor fiduciário. Hoje trataremos sobre um tema que ele é bastante, vamos dizer assim, complexo, haja vista que envolve quase que uma unanimidade dos tribunais no que tange a validade desse tipo de notificação. E eu falo sobre a constituição em mora do devedor fiduciário que já teve, o seu carro apreendido. Todavia, a notificação foi entregue em endereço do contrato, porém, com a informação de que mudou-se. A invalidade da aviso de notificação, aviso de recebimento, notificação que mudou-se, blá 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 blá. O que acontece? A maior parte dos tribunais que eu opero, exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, eles entendem que a notificação, quando ela volta como mudou-se, ela é válida porque é dever do devedor fiduciário em manter os seus dados bancários atualizados. Ou seja, antes ou quando do ato da mudança, deve o devedor fiduciário acusar, apontar, informar ao banco que ele está mudando de endereço. Geralmente essas informações vão ser feitas via aplicativo ou via site do Banco Central. Mas, e quando não é feito? E quando você de fato mudou-se, ou quando o cliente se mudou de verdade, mas a gente quer de alguma forma ajudá-lo. A gente vai ter que se utilizar de alguns artifícios, de que ele tinha plena ciência, ou pelo menos recebia a correspondência naquele endereço mesmo que depois da mudança. O que eu recomendo, o que eu utilizo praticamente? Eu utilizo a foto da notificação mudou-se, e da mesma forma que os outros tipos de vícios, melhor falando, de notificação, como é não procurado, ausente, endereço insuficiente, não existe número, eu faço prova de que aquele endereço ainda continua sendo o de recebimento de algumas correspondências por parte do devedor fiduciário, afastando, prejudicando, portanto, a informação de que mudou-se de fato. Então, da mesma forma, a gente vai juntar alguns documentos, tais como contas recorrentes, água, luz, internet, telefone, como a gente já teve colegas que eu sei que usaram e obtiveram êxito, documentos oficiais, como é da praxe, multa, IPTU, blá blá blá, que ainda cheguem no nome do devedor fiduciário, e compras pela internet. Compras pela internet, ela pode ser utilizada como um artifício assim diferenciado, vamos dizer assim, porque você pode comprar pela internet e mesmo que você tenha se mudado, vai ser entregue naquela correspondência de um jeito ou de outro, ou não, dependendo. Então, eu peguei alguns casos já de mudou-se, e a gente fez uma prova danada de que a pessoa não tinha se mudado, e deu certo no Tribunal Paulista, por exemplo. E o Tribunal Paulista é um dos mais difíceis de se lidar. O que acontece? Um ponto importante nessa questão da notificação, como mudou-se. Você vai pedir a revogação da medida liminar por meio de contestação e por meio de um recurso de agravatamento. Talvez no recurso de agravatamento você não tenha não tenha êxito, não tenha sucesso no seu pedido. De fato, às vezes porque você junta uma prova muito, muito frágil acerca da questão de não ter mudança. Por exemplo, quando você junta só comprovante de algumas custas aí de telefone, de internet, cartão de crédito, etc. Quando você junta somente isso, os desembargadores não estão acolhendo muito bem. Então, um cuidado que você tem que ter para não sofrer o prejuízo daquilo que a gente chama de preclusão consumativa. Preclusão consumativa, acredito que os doutores já saibam, mas é quando acontece de tu já ter feito um pedido, já ter tentado uma forma e não ter dado. Você já cumpriu aquele ato. Então, o que eu recomendo? Faça um pedido em agravo-suplemento, mas quando da decisão, solicite que caso os desembargadores não entendam pelo preenchimento dos requisitos, que não seja indeferido de pronto o seu pedido, haja visto que deve ser oportunizado em despacho saneador a produção de novas provas. Por que eu digo isso? Porque pode ser que simplesmente o acórdão venha e destrua aquilo que tu falou, que não tem prova suficiente, etc e tal. Mas você tem que fazer um adendo.
não tem provas suficientes nesse momento processual, né? Pedindo, né, que caso ele não entenda, que seja oportunizada a dilação probatória no juízo de primeira instância, tá? Porque, como eu disse alguns vídeos atrás, o meu entendimento é o seguinte: a ação de busca e apreensão é um procedimento muito célere. Ele tem aquela questão do caráter da simplicidade, para ele ser bem rápido. Todavia, no meu entendimento, ele é rápido até a efetiva apreensão, até o efetivo cumprimento da busca e apreensão. Por quê? Há de ser oportunizado contraditório e ampla defesa. Ora, se a gente tiver provas de que a parte requerida não se mudou, e talvez no primeiro momento eu não tenha provas para isso, como foi alguns casos que eu tive, né? A gente só foi conseguir outras provas bem depois. Caso você não tenha esse tipo de prova, deve lhe ser oportunizado num despacho senador. E aí entra uma outra questão. A sua contestação, quando vier, né, instruída com esse pedido, você vai destacar, num eventual momento de saneamento do feito, do processo, a produção de outras provas que visam, né, indicar que aquele bem foi apreendido naquele lugar. Tá? Então a gente pode juntar, inclusive, por fotos até do próprio certidão do oficial de justiça, dizendo que ele foi apreendido na residência. Tá? Então tem inúmeros caracteres que a gente pode estar utilizando aí para fazer com que a gente prove, né, que a parte eventualmente não tenha se mudado, mesmo que ela tenha, para fazer o que é a desconstituição da mora e consequente restituição do bem, né? Só um pequeno adendo. Mesmo que você não tenha provas de que a pessoa se mudou, que você não tenha nenhum tipo de documento, você pode alegar ainda a falta de diligência, ou violação do boa-fé objetivo por parte da instituição financeira, que também faltou com interesse, né? Se o devedor fiduciário deixou de notificá-lo, né, o banco que fez a alteração de endereço, cabia também ao banco, né, por exemplo, tentar notificar o devedor fiduciário por meio, eventualmente, de um edital, por meio de uma nova busca de endereço, né, porque eles têm acesso. Então, veja, há ainda a possibilidade, né, não que eu já tenha feito isso, mas já vi estudei alguns processos que foi, tá, em que houve a notificação por mudou-se, foi utilizada para o colega a questão da não diligência da parte requerente, instituição financeira, e ainda assim ele teve êxito no processo. Haja vista, né, que o banco voltou com a notificação mudou-se e não fez nem mesmo uma notificação por protesto, por edital, tanto faz, com o fim de avisar o devedor fiduciário da sua mora, tá ok? Então, voltou como mudou-se, tente provar de todas as formas que aquele endereço ainda está recebendo correspondências do teu cliente, né, do devedor fiduciário. Não conseguiu no primeiro momento, pede pela produção de provas, né, no despacho saneador, e tu vai elencar as provas que tu vai produzir. E caso tu não tenha nada disso, né, aplica a tese ali da violação do boa-fé objetivo, falta de diligência da parte requerente, e fale, né, que ela poderia, por exemplo, ter diligenciado pela produção, né, pela notificação, constituição e mora via edital. Tá ok? A gente fica por aqui, a gente se vê num próximo vídeo, onde falaremos sobre ausente 3 vezes. Bendita a notificação que a pessoa não está em casa. Tá? Então a gente volta no próximo vídeo para falar sobre esse tópico.